Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio do Projeto Podcast sobre a evolução das armas. Eu sou Everton Alves. Eu sou Michel Reis, só alegria? Nesta segunda parte, continuaremos a traçar a linha cronológica dos avanços na fabricação das armas, contando a história a partir da descoberta da pólvora e o seu desenvolvimento. Entre 1368 e 1644, a dinastia Ming da China impulsiona a tecnologia de armas de fogo. Os desenvolvimentos incluem a mecha, ou fecho de mecha, que elimina a necessidade de disparar uma arma com um fósforo portátil, o mosquete e a mina naval. As novas tecnologias da dinastia são eventualmente citadas no Rollouding, que foi um tratado militar sobre a guerra de Xiao ao Yu e Liu Ji. Os foguetes se tornaram um elemento permanente no campo de batalha, tendo entrado e saído de moda ao longo dos séculos. Foi entre 1750 a 1800 que o sultão indiano Fatuai Ali Taipu lançou foguetes de artilharia contra os britânicos, levando o inventor Sir William Congreve a desenvolver a sua própria versão, o foguete Congreve, que foram usados eficazmente pela Grã-Bretanha durante as guerras napoleônicas e na Guerra de 1812. Nessa altura da história, vimos que a pólvora teve um papel primordial na evolução das armas. Nós vamos dar uma pausa nas citações das armas de fogo para respeitar a linha cronológica e citar um importante mecanismo que começava a ganhar força no mundo bélico: os submarinos. Os submarinos foram construídos pela primeira vez pelo inventor holandês Cornelis van der Bel, no início do século XVII. Mas somente 150 anos depois, eles foram usados pela primeira vez como arma em um combate naval. O primeiro submarino em batalha, o Turtle, foi criado pelo americano David Bushnell em 1775. Decidido que o submarino seria o melhor meio de entregar suas minas na guerra, ele construiu um submersível de madeira de 2,5 metros de comprimento que foi batizado de Turtle por causa do seu formato, e era grande o suficiente para acomodar um operador. O submarino era inteiramente movido à mão. O submarino, no início, era bastante rudimentar, da qual seu manejo era feito todo manual. Então, dirigi-lo não era uma tarefa para qualquer um. Pronto, pausamos a história para falar dos submarinos, agora podemos voltar às armas de fogo? Voltemos. Em 1836, o inventor americano Samuel Colt, com apenas 21 anos, patenteia uma arma giratória, que logo seria renomeada como um revólver. A ideia do mecanismo do revólver era permitir que vários tiros fossem disparados sem recarregar bala por dentro de um cilindro giratório. No entanto, as vendas de sua invenção foram fracas e o negócio fracassou por hora. Foi somente em 1846, com a Guerra do México, que foram utilizadas sua invenção em combate. O governo dos Estados Unidos encomendou 1000 revólveres de Samuel Colt. Em 1855, Colt abriu a que foi e ainda é a maior fábrica privada de armamento do mundo, na qual empregou técnicas de fabricação avançadas, como peças intercambiáveis e uma linha de produção organizada. Em 1856, a empresa tinha capacidade produtiva de 150 armas por dia, o que na época era algo grandioso. Entre 1851 e 1861, as primeiras metralhadoras aparecem. A Mitral Uzi, de cano múltiplo, inventada pelo capitão belga Faf Champs, disparava vários tiros e era operada a manivela. Outra metralhadora que foi inventada na época era a Gatling, que foi batizada por esse nome graças ao seu inventor, o Richard Jordan Gatling. E a inovação dessa arma vem do fato dessa metralhadora ser a primeira arma que podia ser disparada continuamente movida a motor elétrico. Abriremos outro parêntese para citar a história de um equipamento de proteção individual contra armas. Estamos falando do colete à prova de balas, que foi inventado por um padre. Isso mesmo, por um padre. Até o final do século XIX, a única armadura à prova de balas que provou ser razoavelmente eficaz era feita de placas de metal e pesava muito para permitir o movimento livre. Após o assassinato do prefeito Carter Harrison de Chicago, o padre local Casimir Zegin faz o primeiro colete à prova de balas, que eliminou a utilização de pesadas placas de metal. O colete criado por Casimir era feito em grande parte de seda, linho e lã, e era costurado à mão de uma maneira peculiar, de forma que permitiu tirar o máximo proveito das propriedades naturais dos tecidos. Outro fato bastante curioso deve-se ao fato que Casimir, para demonstrar sua invenção, ia em praça pública, vestia seu colete e pedia para que atirasse nele. Corajoso, né? Demais! O conceito de um veículo para fornecer às tropas proteção móvel e poder de fogo não era novo, mas na Primeira Guerra Mundial, a crescente disponibilidade do motor de combustão interna
da placa de blindagem e da via contínua, bem como o problema da guerra de trincheiras, combinaram-se para facilitar a produção dos primeiros tanques de guerra. O tanque de guerra foi a invenção de um grupo de militares, engenheiros e industriais da Grã-Bretanha em 1916, e a sua primeira utilização foi na Batalha de Flas-Courcelette. Os primeiros tanques eram lentos e poucos confiáveis, demonstrado pelo fato de que dos 49 tanques posicionados para a batalha, apenas 25 realmente avançaram no início do ataque. Isso, mesmo que os tanques no início não fossem tão eficazes, imagina você no exército inimigo, vendo vários tanques enormes e vindo na sua direção. Teria alguma coisa que poderia causar mais estrago? Bombas atômicas, que tal? E aí sim, realmente causa muito mais medo. Pois é, e foi em 1942, através do projeto Manhattan, que se iniciou discussões para a construção da primeira bomba nuclear. Mas a história se iniciou mesmo em 1938, quando os cientistas alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram inadvertidamente a fissão nuclear. No início de 1939, a comunidade científica mundial descobriu que os físicos alemães haviam aprendido os segredos da divisão de um átomo de urânio. Temores logo se espalharam pela possibilidade de cientistas nazistas utilizarem essa energia para produzir uma bomba capaz de destruição indescritível. Poucos meses depois, Albert Einstein e Léo Szilard enviaram uma carta ao presidente Roosevelt avisando-o de que a Alemanha poderia tentar construir uma bomba atômica. Roosevelt, por sua vez, deu ok para o início das pesquisas que culminaram no projeto Manhattan. Em 16 de julho de 1945, em Trinity, perto do Novo México, cientistas do projeto Manhattan detonaram a primeira bomba atômica do mundo no terreno de teste. O brilho intenso do flash da explosão foi seguido pelo surgimento de uma grande nuvem em forma de cogumelo no solo do deserto. As janelas das casas a mais de 80 km de distância se espatifaram. Olha o tamanho do estrago para uma bomba de teste. Mas não para por aí. Como sabemos, o Japão era aliado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E mesmo após a derrota da Alemanha em maio de 1945, a guerra para os japoneses não havia terminado. Os Estados Unidos solicitaram a rendição dos japoneses, que não se entregaram. Então, diante da decisão e necessidade de disputa e envio de militares para o Oriente, que causaria muitas mortes de militares e civis de ambos os lados, os Estados Unidos decidem enviar um bombardeiro americano B-29 chamado Enola Gay e lançou a primeira bomba atômica na cidade de Hiroshima. A bomba explodiu sobre a cidade com uma força de 12.500 toneladas de dinamite. A cidade foi arrasada e cerca de 140 mil pessoas morreram instantaneamente ou morreram devido a ferimentos ou envenenamento por radiação meses depois. No dia seguinte ao bombardeio em Hiroshima, novamente os Estados Unidos pediram a rendição do Japão, mas, mais uma vez, o governo japonês recusou. Em 9 de agosto, cerca de 80 mil pessoas morreram depois que os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba na cidade japonesa de Nagasaki. Um total de 210 mil civis morreram nas duas explosões atômicas. Aí sim, o Japão se rendeu. Bom, a análise feita pelos Estados Unidos foi que o lançamento das duas bombas pouparam anos de guerra que poderiam perdurar muitos anos, e milhares de mortes de militares e civis foram evitadas por conta da consequência da disputa das guerras. Mas e você que nos ouve? Acha que a decisão de lançar bombas atômicas sobre civis foi moralmente justificável? Comente em nossas redes sociais. Bom, as pesquisas para a criação de bombas ainda continuaram e apenas 7 anos após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1952, a primeira bomba de fusão, ou hidrogênio, é testada pelos Estados Unidos nas Ilhas Marshall. Eles usam raio-x de uma explosão de fissão nuclear para desencadear reações de fusão nuclear entre átomos do isótopo de hidrogênio trítio, como aqueles que ocorrem dentro do Sol. Uma única ogiva pode ser milhares de vezes mais poderosa do que a bomba de Nagasaki e Hiroshima. Como nós podemos ver, as armas evoluem e a letalidade delas cresce na mesma proporção. Assim como as bombas criadas de destruição em massa evitam o combate corpo a corpo, a próxima arma que falaremos também. Certo. Essa arma são os drones. São equipamentos tecnológicos modernos que são bastante utilizados no auxílio ao agronegócio, na medição da topografia do terreno, captação de imagens para eventos, transmissões de imagens para atividades jornalísticas, entrega de objetos para lojas e etc. Mas sabe que o primeiro uso foi no meio militar. Não só isso, o surgimento dos drones se deu por necessidades militares, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, quando as grandes potências buscavam aplicações tecnológicas para melhorar sua eficácia de ataque ao inimigo. O drone foi desenvolvido pelo engenheiro espacial israelita Abraham Karen
Inicialmente, os drones tinham como objetivo proteger vidas de soldados, pois era menos arriscado enviar unidades não tripuladas em missões militares do que colocar a vida de soldados em risco. O uso militar dos drones começou a ser mais notado a partir dos anos 80, quando foram utilizados pela Força Aérea Israelense contra a Força Aérea Síria em 1982. Recentemente, em 2019, um ataque militar de um drone dos Estados Unidos chamou bastante atenção. Na operação, a aeronave não tripulada MQ-9 Reaper pode voar por até 27 horas a uma velocidade de cerca de 400 km por hora, fez disparos de mísseis contra um comboio de veículos com membros do governo iraniano, o qual matou o general Qassem Soleimani, um dos homens mais importantes do Irã. Muito bem, os drones são um bom exemplo de como a ciência e a tecnologia aliadas podem ser usados como uma arma. Tem vários outros exemplos que nós poderíamos citar, como armas autônomas, que são a utilização de robôs pré-programados com inteligência artificial para combate de guerra, ou até mesmo armas biológicas. Quem sabe a gente não faz outro podcast contando sobre possíveis armas que poderão ser fabricadas e utilizadas no futuro. Chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que tenhamos agregado conhecimento a você com essas informações. Estamos felizes por nos ouvir e se gostou desse episódio, confira em seu agregador de podcast favorito outros episódios lançados e compartilhe o projeto podcast com seus amigos. Siga-nos no Instagram e Twitter e se inscreva em nosso canal do YouTube. Lembrando que no Twitter e no canal do YouTube sempre publicamos links relacionados ao tema de cada episódio para que você possa conhecer mais profundamente sobre o tema. Obrigado e até o próximo episódio.